Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Para quem não me conhece, I love you. Queria ter essa unção embaixo do seu queixo aí. Sou o pastor Fábio Menezes, também somos missionários de Cristo para a Cidade Internacional, uma agência americana. Depois de já jubilado, já aposentado, o Senhor nos chamou de volta a missões. Então estamos tanto com a igreja quanto com base missionária, plantando a base missionária. Estamos indo para o sertão. E tudo que eu ouvi hoje de manhã, saindo do coração do Manassés, eu celebrava ali, né? Quero que vocês saibam que lá em casa a gente sempre fala, se a gente tivesse alguma igreja onde congregar, a gente já sabia para onde viria, né? É um segredo aqui só entre nós aqui, que os irmãos lá da Zoe não saibam. Mas meus filhos mesmo falavam, olha pai, a Bia fala, qualquer coisa é só pular o muro, já estou na casa do tio Manassés e da tia Rita. Queridos, parabéns pelos 7 anos dessa comunidade. Queremos abraçar todo o corpo pastoral, Manassés, Rita e todos os pastores pelo trabalho excelente que vocês têm feito. Cada líder de ministério, líder de célula, supervisor, intercessor, cada pessoal que trabalha na técnica, vocês são maravilhosos. Pessoal do louvor, parabéns. Que eu vi com o Manassés, é essa, é aquela. Gente, de última hora, assim, vocês são fera demais. Vocês são guerreiros, glória a Deus pela vida desse pessoal do louvor. E é bom, né, quando tem um pastor ministro da adoração, que ele se mete em tudo, né? Eita, Jesus. Parabéns, pessoal do louvor, amo demais vocês. Tudo feito com excelência. É uma igreja referência no nosso estado, vocês são referência. O DNA dessa casa não se vê em qualquer lugar. Olha que eu viajo bastante pelo estado, pelo Brasil, para outras nações, mas uma igreja com esse DNA, com esses fundamentos, é raro de se encontrar. Então, vocês estão debaixo de uma cobertura de pastores incríveis, todo esse corpo pastoral são maravilhosos. Vamos aplaudir eles, assim, a Deus. Uhul! Eles são tremendos. Parabéns, irmãos, por esses 7 anos dessa comunidade. Estava aqui desde o início, antes, durante e após, continuamos caminhando com vocês, de longe, de perto, sendo parte de tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado, Manassés, pela confiança de nos permitir estar aqui nesse púlpito, nesse altar, falando algo da parte do Senhor. É uma grande responsabilidade. 7 anos fala de completude, fala de algo plenamente realizado, completado. 7 anos fala de um ciclo fechado, amém? Fala de algo que foi concluído, uma missão dada e uma missão cumprida, aleluia. Algo que começou e terminou a primeira parte desse trajeto, desse projeto. Toda vez que Deus nos chama para algo, um chamado profético, e à medida que nós vamos correspondendo a esse chamado profético, em obediência, em temor, em zelo, em santidade, em buscar a vontade do Senhor, Ele complementa quando nós chegamos no final desse processo. Ele acrescenta aquele chamado profético. Por isso que a gente fala, Deus me chamou para tal coisa, mas à medida que você é leal, fiel a essa coisa, seu coração é íntegro, você guarda a fidelidade da palavra do Senhor, quando você termina um tempo, Deus acrescenta. É isso que está acontecendo com vocês. Deus está acrescentando essa casa, a essa família. Deus vai levar vocês a um novo tempo, a um novo nível. Sabe, vocês completaram algo, uma missão dada que já foi concluída, um degrau concluído para avançar para o próximo. Fala de um tempo novo, mas desconhecido. Mas nas falas de vocês a gente percebe onde Deus quer carregar, onde Deus quer levar vocês, que tipo de influência, que tipo de ministério, qual campo de batalha que Deus está querendo carregar essa igreja, que é uma das igrejas que eu mais amo e que tem uma referência e uma maturidade que a gente encontra em poucos lugares. Isso é um grande desafio para vocês, é uma nova missão. Deus tem algo novo para vocês, você está pronto? Deus te chamou para a batalha, meu irmão. Deus não chama menino, só chama guerreiro. Se prepare para algo que Deus quer. Eu estava orando, meu Deus, onde o Senhor quer levar esse povo? Onde tu quer conduzir essa casa? Queridos, abra o texto em Números capítulo 14, versículo 24. A gente vai seguir a partir desse versículo.
É uma série de pregações que eu tenho feito coincidentemente sobre Caleb. É a terceira ministração que eu faço, essa sequência de série. E Deus tem algo para falar ao seu coração. Em meio a tudo que eu falar aqui, se você ficar com esse texto, com essa palavra no seu coração, já será algo poderoso da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Na nova tradução, na versão internacional, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, seus filhos, os seus discípulos, aqueles que você gerou. Na nova tradução, a linguagem de hoje fala que tem um espírito diferente. Na NVT fala que tem uma atitude diferente. O contexto desse texto, você vai ver lá em Números capítulos 13 e 14, toda a história que vai desde os espias à finalização daquela missão. Caleb e Josué se destacam como 2 dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao povo de Israel. A missão era somente avaliar a terra, se a terra era boa, se tinha rios, se era uma terra fértil, se era uma terra maravilhosa. E como era o povo, se era um povo guerreiro, se era um povo agricultor, como era a estatura desse povo. Qual é a máquina de guerra que eles tinham, as ferramentas, as armas, e também as cidades, se eram cidades pequenas, se eram povoadas, se eram cidades fortificadas. Ele tinha que trazer tudo esses informes de volta para Moisés. Enquanto a maioria dos espias trouxeram relatórios negativos e cheios de medo, dizendo que se viam como gafanhotos diante deles, e até os inimigos os viam também como gafanhotos. Então eles se achavam pequenos diante de tão grande missão, que era tomar aquela cidade. Desencorajaram o povo, relatando que havia gigantes e cidades muito fortificadas, como a cidade de Hebron, que era no monte, e uma cidade muito fortificada. Além de ter guerreiros grandes, poderosos, tinham gigantes também na terra, e o povo foi tomado por um terror, ficou com medo, ficaram paralisados. Mas Caleb e Josué demonstraram uma fé e uma coragem incrível, confiando nas promessas de Deus. Caleb disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É esse espírito que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. O povo se rebelou depois que aqueles 10 espias falaram aquilo. O povo olhou para o desafio e disse: não, é impossível. E tomaram a palavra de 10 homens, recusando-se a entrar na terra. Gente, eles tinham saído do Egito. Dizem os espertos que é mais ou menos 40 dias para eles chegarem até a terra prometida. Eles estavam na porta, na entrada, em avançar, em conquistar. Por causa desses 10 homens que deveriam estar animando o povo, 10 homens que deveriam acreditar na palavra que Deus tinha dado, 10 homens que deveriam alinhar seu coração com a sua liderança, e simplesmente por causa desses 10 homens, eles levaram toda uma geração a morrer no deserto e pairar por 40 anos. 40 anos. Chegaram na porta e tiveram que voltar. Tiveram que ficar rodando na terra por sua incredulidade. Até que a geração de 20 anos para cima de homens morresse. Somente Caleb e Josué entraram na terra prometida, mas passaram 40 anos caminhando com os demais incrédulos. Caleb, ele tinha um espírito diferente. Em hebraico, Caleb significa... Tem 2 significados, na verdade. Cão e fiel, cachorro. Que é um sentido de fidelidade. Eu tenho um animalzinho em casa, às vezes a gente bate no bichinho. 10 segundos depois, o que acontece, mano? Ele está com o mesmo amor, o mesmo carinho, está perto da gente, não abandona a gente, ele é fiel.
Essa fidelidade estava no coração, no caráter de Caleb. Esse tempo que nós estamos entrando, precisamos de homens e mulheres fiéis a este ponto. Fiéis primeiramente a Deus e a sua palavra, amém? Caleb foi fiel a Deus e a sua palavra e honrou a sua liderança e guardou seu coração. O significado literal do seu nome é cão, mas na tradição judaica é frequentemente associado a fidelidade, lealdade e devoção. Não tem como a gente entrar no campo de batalha, no tempo de guerra como nós estamos vivendo, sem irmãos, sem cristãos com lealdade, integridade e devoção. E essas são características atribuídas a Caleb, mas a nós que estamos prontos para entrar nesse novo tempo. Você pode dizer amém? Essa palavra outro espírito no original, ela fala de uma disposição interior, um jeito diferente de pensar e de sentir dos demais. Está todo mundo pensando e sentindo, vivendo de uma forma, e você pensando, sentindo, vivendo de outra forma, de acordo com os valores e a palavra de Deus. E mais do que toda a época da igreja, a gente vê tudo que nós vivemos da história da igreja. O Manassés é muito especialista sobre a história da igreja, ele ama a história da igreja. A gente vê que nunca vivemos um tempo em que nós estamos vivendo hoje. Nunca é tão necessário que uma geração de Caleb com coração e espírito diferente se levante. Não somente se levante, mas se posicione. Não adianta termos a revelação, a palavra, a promessa, a unção, a visão, uma igreja maravilhosa como essa, se você não se posiciona diante da pressão deste mundo. Precisamos ser voz profética. Precisamos apontar para o Senhor, mesmo com o sangue dentro do meio da canela. Precisamos de homens e mulheres jovens, guerreiros, prontos para a batalha. Um jeito diferente de pensar e de sentir, diferente de todo mundo. Uma lealdade radical, de acordo com a sua crença, com aquilo que é valor para você, com aquilo que é precioso para você, aquilo que você tem aprendido nessa casa. Caleb tinha uma postura espiritual que lhe permitiu confiar plenamente em Deus e na direção que sua liderança lhe deu. Ele não se deixou levar pela murmuração da multidão, mas se agarrou à certeza que Deus prometeu, da direção, as instruções que ele tinha recebido. Nós precisamos obedecer cegamente ao Senhor, não há espaço para incertezas, para dúvidas. E para a gente entrar nesse novo tempo, precisamos estar revestidos de lealdade e fidelidade a Deus e aos seus profetas. A gente viu tanta dificuldade de pastorear como nesse tempo. Nunca temos visto tantos irmãos infiéis, irmãos que quebram aliança, irmãos que vão para longe, irmãos que abandonam a aliança que tem com a igreja, com a irmandade, irmãos que simplesmente desistem dos projetos de Deus, desistem de caminhar conosco por motivos banais, porque não gostam mais da igreja, porque não gostam mais, enjoou do pastor, enjoou do louvor, enjoou dos irmãos. Alguns disseram, porque não é, está muito chato, precisa de mais dinamismo. Aqui é lugar de entretenimento, irmãos? Ou lugar de ver a glória de Deus? Ou lugar de sermos confrontados no nosso pecado? Ou lugar de sermos quebrados para sermos feitos vasos novos? Não é isso, igreja, ainda. Ou não há uma cruz ainda para carregar, irmão? Quem disse que o evangelho era coisa gostosa e fofinha para a gente estar andando? Nunca foi. O evangelho sempre foi cruz, sempre foi morte. Tem que matar a nossa carne, o nosso eu, nossa vontade, os nossos projetos. Às vezes são projetos bons, são coisas maravilhosas, mas quantas coisas boas têm nos afastado de Deus? Nem tudo que é bom vem de Deus. Nem toda escolha que você faz para o seu crescimento profissional, acadêmico, familiar, sei lá o que for, o sinal de que não é de Deus é quando você começa a se afastar de Deus, se afastar da comunhão dos irmãos, se afastar da sua Bíblia e dos seus joelhos. Nem tudo que é bom vem de Deus. Precisa ter um coração muito leal, muito íntegro, e acreditar naqueles que apontam: ei, você está indo para longe. Ei, cadê você?
Se está com as pessoas erradas, estou dando indireta para você não, Bia. Porque quando o filho está na plateia, né? E dá, pai, está me aplicando, né? Que ele sabe toda a vida e tal. Esqueça, estou liberando a palavra para a igreja de Cristo, mas recebe tua parte em nome de Jesus. Ei, filho, presta atenção. Vocês estão. Gente, tem pessoal na igreja, coisas importantes acontecendo, e no dia do evento, no dia das coisas, a pessoa simplesmente vai para uma festa de criança, vai para um churrasco, não sei de quê. Vai falar, meu irmão, você tem 7 dias. Separa um dia para Deus, consagra esse dia para Deus. A santidade do povo de Israel, ele tinha uma aliança com Deus e tinha algumas marcas dessa aliança. Uma delas tinha um dia consagrado. Aquele dia ele separava, ele não fazia nada, se reunia a família e vamos adorar ao Senhor naquele dia. Gente, é muito sutil. Muitos irmãos estão perdendo a unção, perdendo a autoridade, perdendo espaço no reino, porque estão tomando as escolhas erradas, estão indo para longe, estão esfriando na fé. E seus pastores, seus líderes, seus pais, olha, você está indo longe. Volta enquanto é tempo. Então, quando a gente tem o coração revestido de lealdade a Deus e aos seus profetas, isso nos dá autoridade e percepção para avançar, para conquistar, e gerará em nós um espírito diferente deste mundo. A fidelidade nos dá autoridade e percepção, irmãos. Ela nos leva a um novo nível de serviço, de caminhada com Deus. Esse espírito diferente é igual ter um coração fiel à mentalidade do reino. Integridade é ser 100% consagrado a Deus. Deus não quer somente 99,9% de você. Ou você dá tudo, ou você dá nada. O reino de Deus nunca teve neutralidade, nunca existiu muro. Se você está em cima do muro, você está no campo de inimigo, porque o muro é do diabo. Nunca foi de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você dá tudo ao Senhor, ou você não dá nada. Ele não quer parte, ele não quer um pedaço, ele quer a sua vida por inteiro. Deus não quer você somente no domingo de manhã. No caso de você, sábado de manhã. Que maravilhoso estar aqui, orando, adorando, sendo ministrado pela palavra. Depois vai para o ensino. Eu quero congregar aqui. Vocês estão num lugar em que Deus está pilhando vocês. Vocês estão percebendo, vocês já caíram no laço do Espírito Santo, na armadilha dele. O Espírito Santo está te santificando, está te capacitando, está te dando intimidade, está fazendo andar em bando, em unidade com os irmãos, está enchendo da palavra, de unção, de poder. Para quê? Ele está te preparando alguma coisa, irmão. Se prepare. Deus vai usar você de maneira poderosa. Se você está aqui nessa manhã, está com fome, sede de Deus, meu Deus, queria eu. Acho que os pastores vêm para cá tudo com inveja santa, né, irmão? Batalha espiritual é o conflito invisível e contínuo entre o reino de Deus e as forças do mal. Isso acontece na igreja, fora da igreja, em casa, na escola, na faculdade, onde você estiver. E acontece lá de fora e acontece lá de dentro. Há inimigos externos e inimigos internos, que são os piores. São os nossos pecados, são o nosso mau caratismo, são nossas falhas, são nossas negligências, são nossa falta de fé, nossa falta de lealdade, tudo aqui dentro. E precisamos vencer esse inimigo, e essa batalha a gente vai lutar até Jesus voltar, até a gente ter estatura de varão perfeito, só quando a gente for transformado na glória dele, e para a glória dele, né? Efésios 6,2 fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra dominadores deste mundo, potestades, com forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta interna e externa é contra isso. As situações que parecem normais, mas o diabo está por trás. Tudo que vai te esfriando, tudo que vai te afastando. Ninguém quer entrar numa batalha. Quem quer entrar numa batalha aqui? Deus fala, ei, te prepara, eu vou te jogar lá dentro da batalha. Esses dias pegaram vários jovens ucranianos fugindo. Estava escondido debaixo de um negócio de um carro lá, e não sei como o exército encontrou eles. Eles não queriam lutar. Foram pegos e tiveram que lutar do jeito que eles estavam, com medo e tudo. E às vezes tem muitos de nós que estamos fugindo da batalha assim, se escondendo. É muito bom estar a glorificar a Deus, estar aqui adorando numa igreja fofinha como essa, maravilhosa, com pastores lindos e cheirosos como vocês têm.
Mas o reino de Deus é muito mais que isso. E o DNA que vocês carregam, vocês precisam levar para fora daqui. E à medida que vocês colocarem no coração de levar o que vocês têm para fora, vocês vão ter resistência. Mas vocês precisam perseverar a palavra que receberam, a doutrina que receberam, o ensino que receberam, a aliança que vocês têm. Não quebre essa aliança por nada. Está triste, está abatido, alguma coisa aconteceu. Ontem teve que resolver um problema com a irmã que, meu irmão, uma besteira, uma coisa que alguém falou com o filho dela tão boba, ela ficou magoada e aumentou a ferida no filho, uma besteirinha. Aquela besteirinha que a pessoa sai da igreja, irmão. Se você não correr e abraçar, vem cá, bebê, vamos cá, vamos conversar. Quantos de nós são meninos querendo entrar no campo de batalha? Ei, se você entrar no campo de batalha com menino, você vai morrer lá. O diabo, ele não tem pena, como falou o Manassés aqui, ele não tem misericórdia. Muitos entraram em guerras desconectados, indiferentes, despreparados. O nome que você carrega não é qualquer nome, é o nome de Jesus. O selo que está em você é o selo do Espírito Santo. É o inimigo do inimigo. Vocês estão entendendo? As suas costas têm um alvo quando você está caminhando, quando você está andando, quando você está trabalhando, estudando. Você é alvo das trevas. Você não pode estar desapercebido do que está acontecendo no mundo. Há sinais. E nós precisamos nos posicionar nesse campo de batalha. 10 espias foram espiar e 2 foram mapear para conquistar. 2 foram só olhar, ver quem eram os gigantes e se preocuparam mais com os guerreiros, com os inimigos, do que com as bênçãos que tinha lá. 2 foram mapear para conquistar. Esse gigante, oxe, como acabou de destruir esse miserável aqui? Eita, aquela cidade no monte, toda fortificada, vai ser linda. Minha casa vai ser aquela da esquina. Caleb e Josué acreditavam na voz de Deus, da palavra de Deus, que estava escrito. Eles entraram marchando e tomando posse da terra. Isso aqui é meu, esse rio, meus filhos vão tomar banho ali. Eles começaram já a imaginar ali vai ser onde vai ficar os animais, ali vai ser o playground das crianças, né? Ali vai ser a piscina e o churrasco vai ficar daquele lado ali. Caleb e Josué começaram a andar e tomar aquele espaço por fé no Espírito. É assim que nós precisamos andar neste mundo. Na faculdade, na universidade, no seu trabalho, né? Onde você estiver, vai marchando. Senhor, manifesta a tua glória aqui. Teu altar levanta nesse lugar. Deus toma, Pai, governa sobre isso aqui. Essa é a nossa guerra de hoje. É a guerra que essa igreja está entrando. 2 só focaram nos inimigos. É impossível vencer, é impossível conquistar. E 2 focaram na terra e nos frutos que ela tinha. 2 eram naturais e 10 eram naturais, despreparados, e 2 eram espirituais e posicionados. 10 tinha um espírito comum, natural, e 2 tinham um espírito diferente. Diferente. Às vezes você vai encontrar no meio da igreja isso. Eram tudo crente. 12. 10 não tinha um propósito. 10 não entendia, estavam no meio da galera. E eram 10 príncipes. Todos eram príncipes. Todos eram liderança. Todos tinham uma autoridade sobre. Mas não tinha visão, não tinha lealdade. Não adianta você ter unção, ter posição na igreja. Não adianta você ter dons. Se você não tem lealdade, você está perdido. Você vai ser um perigo no corpo de Cristo. Você vai ser alguém que vai fazer os demais ficarem 40 anos patinando no deserto. Cuidado com o coração, precisamos vigiar o nosso coração. Eu preciso primeiro ter uma vocação, convicção da minha vocação. Para que Deus me chamou? Se eu estou aqui porque Deus me chamou, se eu estou nesse ministério porque Deus me chamou, se eu estou nessa célula porque Deus me chamou, se eu estou nessa posição, seja lá o que estou fazendo aqui, Deus me chamou. Eu tenho uma convicção. Em Números 13, 2 e 3, você vê que eles foram escolhidos. Caleb foi escolhido. A missão foi dada por Deus a eles. E nosso chamado, amados, não é humano, não foi o pastor, foi Deus que te chamou. E usou a vida dos seus pastores para te posicionar no reino. Precisa entender que é um chamado divino que você precisa corresponder. Isso requer obediência, separação e preparação. Você tem que crescer, investir em você, no seu crescimento. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo de Deus. Diga amém. Este é o meu momento de ser usado pelo Senhor. Diga, esse é o meu momento. Eu vou ser usado poderosamente por Deus.
Sabe por quê, irmão? Ninguém diz, avancemos, vamos subir agora, vamos conquistar a terra, vamos matar esses gigantes bexigentos e tomemos suas fortalezas. A cidade de Hebron e de Jericó, você vê que é uma coisa assombrosa, né? Se ninguém faz isso, se não tiver uma convicção muito grande de quem é e onde está posicionado no reino, e se seu chamado e a ordem vem do rei para que ele avance, tem uma convicção muito grande que é uma unção sobre a sua vida, que ele precisa honrar, que ele precisa crescer, que ele precisa avançar. Não importa se você está aqui no púlpito pregando, se você está na parte técnica, são todos valentes guerreiros de Deus. O pessoal da mídia, eu acho que são os guerreiros mais novos que Deus tem levantado para... Gente, você tem um alcance, você não tem ideia, tem que ter muita unção, muito azeite sobre vocês, irmãos. O pessoal do louvor é intercessão pura, são guerreiros da linha de frente, são os primeiros a levar as flechadas. Então, glória a Deus por nós, irmão. Eita, povo cheio do Senhor, né? E os irmãos que amam toda a posição que nós temos no reino, ela é relevante. Obrigado. Relevante. É importante. Eu falei que o irmão que trouxe a água aqui, irmão, pastor, você não quer colocar na caneca? Não, não é melhor? Eu falei, irmão, você quer ter a coroa maior que a minha no céu, né? E sabe o quê? No céu os pastores vão ter muita surpresa. As maiores coroas não serão dos púlpitos, serão desses que estão sentados aí. O que vai medir é a sua fidelidade ao Senhor, a sua integridade ao chamado que Deus tem dado a você. Não podemos nos distrair com as coisas deste mundo, meu irmão. Foco. 2 Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Querido, nada é mais importante do que agradar a Deus. Nada é mais importante do que glorificar o nome dEle. Se tem algo na sua vida que você sabe que precisa jogar fora para você entrar nessa batalha, meu irmão, por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que seja importante para você, mas se Deus está pedindo, entregue no altar. Às vezes são coisas boas, são, mas se está te afetando, se está sendo um peso, se você não consegue empunhar sua espada por causa disso, meu irmão, jogue fora em nome de Jesus. Procure sua liderança, seus pastores, seus discipuladores, rasga o coração, bota esses trem para fora, mas não carrega coisas que possam te ferir, que possa te fazer parar, que possa te deter. Porque Satanás tenta nos impedir antes mesmo de começarmos, com distrações, medo, murmurações, comodismos, pessoas, amigos que nos distraem, nos levam para longe da vontade de Deus. Precisamos ter cuidado, não se embarace. Coloquei aqui, muitos projetos não saem do papel, porque o diabo consegue abortar antes do início. Muitos irmãos estão caindo no campo de batalha antes de pisar lá. Quando você coloca no coração, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou ser um instrumento poderoso na mão de Deus, o diabo já começa a criar situações, coisas, para que você nem pise no campo de batalha, seja derrotado dentro de si, já na sua mente. Você não é capaz, você não é digno. Coloca distrações, coisas que te desviam do caminho. Você nem chega no campo de batalha e já te derrotou. Vocês estão entendendo isso aqui? Ah, esse Moisés é doido, está sonhando demais. Quer conquistar essa terra aqui com tantos gigantes? Então, eu vou nada, vou dar minha vida nada por isso. Como é que eu vou me envolver nesse projeto louco, maluco desse pastor doido? O povo estava um bando de murmuradores, desunidos, sem compromisso. Aí Deus diz: então vai morrer tudinho. Não herda o novo tempo que vocês estão entrando, pessoas que são infiéis e desleais. Não vai entrar. Não vai receber o cajado, a unção que Deus tem derramado sobre essa casa. Precisamos ativar o modo guerreiro, o revestimento espiritual. A unidade é uma arma poderosa, irmãos. Caleb e Josué tinham uma mesma fé. Eles resistiram juntos. Temos que ser um só homem nesse tempo. Não há espaço para divisão. Não há espaço para confusão. Se tem algo no seu coração que está desalinhado à visão da igreja, ao que Deus tem derramado sobre essa casa, irmão, corre, procura alguém, abre o coração, procura os pastores. Manassés já brigou tanto, já teve umas confusão.
Vem aqui, Marcos. Ele me chama de pretinho, irmão. Um negócio que eu não consigo entender até hoje. Vem cá, meu preto. Que intimidade. Vem cá para a gente conversar. Tem um dia que desceu a madeira, eu digo, Jesus do céu, pega ele depois. Jesus, eu quero que o Senhor esfole ele também, Senhor. Eu não é assim, irmão. Mas como é saudável ser corrigido? Precisamos amar a correção. Precisamos apegar à disciplina. Não se sinta ofendido, humilhado. Disciplina, correção, é sinal de amor. Alguém se importa com você, alguém te ama. Por favor, ame a correção. Quando a gente pega alguém que está na frente, senta, filho, deixa a gente te cuidar. A pessoa se sente humilhada. Ei, pastor, me tirou da posição que eu estava, me tirou não sei de quê, me tirou. Não, querido, isso é sinal de amor. Para que você seja sarado, curado, revestido, fortalecido, para ter se colocado de volta com mais força, com mais unção, com mais poder e com a visão e lealdade no coração. Vocês estão entendendo aqui? Diga amém. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Não ande sozinho. A solidão e isolamento espiritual é terreno fértil para o ataque do diabo. Uma ovelha sozinha é fácil. Às vezes você está sozinho no meio da multidão, desconectado. Não basta só congregar. Tem que sentir família, ser família. Pode dizer amém? Não podemos ir aonde nossas orações não chegaram primeiro. Ore. Eu tenho orado esses dias, tenho buscado muito a Deus. Tenho feito tanta coisa para Deus. Eu digo, Deus, eu cansei, agora eu quero fazer com o teu poder. Eu estava lendo a Bíblia, diz, sinais e prodígios acompanharão. Eu digo, eu quero esse negócio para mim. Isso vai facilitar muito o meu trabalho? Ou não, irmãos? Você está falando e aqui o Espírito Santo cai na igreja, começa a curar todo mundo, começa a ungir todo mundo, separar todo mundo. E você vê que está grosso, fica só no manto aqui, deixa Deus trabalhar. E tenho orado ao Senhor, Deus me dê unção do alto sobre a minha vida. O Senhor me dê autoridade para esse mundo. Nunca que nós estamos precisando tanto de autoridade como hoje. Pregar o evangelho hoje, você precisa de unção, de poder, dos dons ativados. Quero ver nossos adolescentes, nossas crianças profetizando, impondo as mãos sobre as pessoas. Gente, esse é o tempo que nós precisamos viver. Prepara seus filhos para esse campo de batalha que já cruzamos o rio. Já estamos diante das muralhas, dos gigantes. Precisamos nos posicionar como família, como igreja, como Cristo, como líder. Se submetam de coração à visão e autoridade que Deus colocou sobre essa casa. Deus deu primeiramente a alguém a visão e a direção. Esteja sujeito a isso, ao seu líder, à sua autoridade, porque só tem autoridade quem se submete à autoridade. Se você não gosta, não se submete de coração, dificilmente Deus vai te colocar numa posição maior, enquanto você não alinhar seu coração à autoridade. Porque a obediência é um dos maiores princípios de autoridade. Você pode dizer amém? Que Deus ama mais o obedecer do que o sacrificar. Se prepare para esse confronto com os gigantes, irmãos. Discernimento espiritual no campo de batalha se faz necessário. Aqui não dá tempo de eu explicar, mas eu tive um problema na minha igreja, de uma invasão de um abençoado, que veio das portas abertas na época. Era um ex-muçulmano, enfim. O cara fez um seminário lá na igreja, 3 dias. A igreja lotada, mas bateu nos irmãos, mas bateu com força, 3 dias de pancada na obra missionária, e foi uma bênção, entre aspas. Depois descobri que o cara não era nada, não era ninguém, era um enganador, era um filho do diabo. Sorte dele que nós, né, Júnior? Nós somos lá da Briosa, eu armei para ele, meu querido, vem aqui no quartel, por favor, eu preciso conversar com o senhor. Ele vem aqui no meu trabalho, eu preciso conversar com o senhor. Ele não sabia que o cara era militar. Quando ele me viu, estava eu fardado com uma pistola desse tamanho, esperando ele. Com cara de Rambo. Só não tinha a faixa aqui, né, irmão? Ele ficou já assustado. Não, meu irmão, tenho algo para você. Entra aqui no quartel. Já tinha armado com os coleguinhas lá do quartel. Irmão, me dá a última sala. Sai todo mundo. Eu preciso ter uma reunião muito importante com um abençoado aqui. Quando ele entrou na salinha, eu fechei na chave. Peguei a pistola, botei em cima da mesa. E apontando para ele. Lógico. Digo, irmão, me diz uma coisa. Quem é você? Ele já começou a ficar, era moreno, bem escurinho.
Começou a ficar branco, dos olhos azuis. Meu irmão, é bom você falar toda a verdade, porque daqui você vai para a Polícia Federal. Então, bora abrindo tudo. Aí peguei tudo que eu tinha pesquisado, descobri de onde ele era, o pastor dele, o que tinha acontecido, joguei tudo na mesa. Resumindo a história, o rapazinho teve que consertar toda a besteira que fez no estado inteiro. Eu mapeei ele até ele ir embora, nunca mais. Aí ele passou numa prensa, quase fez xixi nas calças lá. Mas a pressão foi grande. Mas a coisa mais triste nessa história é que um filho do diabo ficou no nosso púlpito por 3 dias e ninguém na igreja inteira percebeu que o diabo estava ali. Onde está o discernimento do espírito da noiva? Quantos têm orado por isso? Precisamos. Eles estão se infiltrando no meio da igreja como a de vocês aqui, queridos. Talvez você nem saiba, são aqueles que mais servem, são aqueles que mais ofertam, são aqueles que mais felizes, são aqueles mais agradáveis, são aqueles... Cuidado. Não olhe para o irmão que está ao seu lado, não, meu. Não estou falando que é ele, não, meu. Estou falando para você ter cuidado. Precisamos de discernimento. O inimigo vai tentar nos destruir de dentro para fora, porque ele é assim, ele trabalha dessa forma. Canaã é a terra abençoada, mas habita inimigos lá dentro. Quando alinhamos nossos corações para expandir o reino de Deus, em cumprimento à ordem de Deus, os inimigos já sabem e nos preparam e nos esperam para resistir. A palavra de hoje para vocês é resistência. Vocês serão resistidos. Vocês tentarão bloquear vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui. Enquanto eu estava digitando essa mensagem, eu lembrei de 2023, 2024, não lembro, no início do ano, uma das pregações que eu fiz com o nosso querido pastor Rubem Rica sobre os 4 gigantes. Eu não sei se ele pregou aqui com vocês. Não. Poxa, podia ter pregado essa mensagem, era mais fácil, estava prontinho, irmão. Ele falou de Davi quando ele enfrentou Golias, foi o primeiro gigante, amém? Ele pegou quantas pedrinhas no rio? 5, ok? A primeira foi para Golias, derrotou o gigante miserável. Mas tinha mais 4 gigantes, e a Bíblia fala sobre esses 4 gigantes. E um deles em especial, quando eu estava digitando aqui, escrevendo para vocês, ele me veio ao meu coração, meu Deus, essa é a palavra para a igreja. Eu quero liberar para vocês isso aqui. Que a Bíblia narra esse Davi enfrentando esse Golias, e esses demais gigantes estavam na história de Israel. Esses gigantes representam estratégias que o inimigo usa para impedir de avançar você, a igreja, nos propósitos de Deus. Ele vai resistir a nossa vida, ministério, família, igreja. E o primeiro desses gigantes, dos 4, é chamado Sipai, está em 1 Crônicas 24. Me permitam, os teólogos aqui, estou quebrando aqui a homilética, né? Tive que abrir esse parênteses. É algo que Deus colocou no meu coração, por favor. 1 Crônicas 24 diz: e houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai, que era um guerreiro de Uzate, matou Sipai, que era um dos descendentes dos Resfaíns, um gigante, e os filisteus foram subjugados. Gezer é o local onde aconteceu aquela guerra, significa lugar de divisão ou de decisivo. Toda vez que uma igreja local ou você mesmo tem, quando a gente coloca no nosso coração uma decisão de ter, e ir mais além, ter algo mais profundo com Deus, de ser usado poderosamente com Deus, de expandir, porque vocês estão entrando no 8º ano, já entraram no 8º ano. Deus vai levar vocês a algo maior. Eu estava orando ali, Deus, o que o Senhor quer com essa igreja aqui, uma igreja tão linda, tão preciosa? O campo de batalha de vocês é a sociedade, é a universidade, é o seu trabalho, é a sua escola. Deus quer enviar vocês para o campo de batalha deste mundo, influenciar todos os níveis da sociedade. Esse é o campo de batalha dessa igreja. Vai ampliar outras igrejas, vai abrir outras congregações? Glória a Deus, tem um monte de pastor aqui que precisa, precisa ser enviados. As nações precisam ouvir do Senhor, enviar missionários? Lógico, eu estou aqui para te preparar e te lançar lá, meu irmão. Pode contar comigo. Se tiver chamado missionário, é conosco mesmo. Estamos juntos aí. Mas quando Deus
colocou isso no coração de vocês, e vocês começaram a ser leais e fiéis a essa palavra de Deus, Deus está acrescentando o chamado profeta dessa igreja. E Deus quer enviar vocês, sabe, para o seio da sociedade. Deus quer ativar vocês. Você imagina, todos aqui com a mesma postura dos pastores dessa igreja? Um monte de Manassés, um monte de Rita, um monte de pastor assim, dentro do coração de vocês, agindo nessa cidade inteira. Vocês atuando como um homem de Deus, uma mulher de Deus, lá onde você está, sendo um guerreiro como Caleb, um coração diferente, influenciando, abençoando, sendo voz profética de Deus, sendo instrumento de Deus sobre as pessoas, sendo canal do céu, expandindo o reino. Toda vez que a igreja local coloca no coração de fazer isso, e tem um Gesé, tem uma divisão é duas visões, você não está alinhado, um cipai se levanta. Toda vez que você não concordar com algo que Deus tem direcionado à igreja, é um ambiente de divisão, um ambiente de insegurança. Ou Deus não pode agir onde há uma divisão. Eu estou falando de motim, eu estou falando de coisas de coração mesmo. Talvez você não expresse publicamente, mas o seu coração não está alinhado. Vocês precisam ser um só homem aqui. Se tem algo que você não concorda, que você não gostou, alguma coisa desalinhar, gente, fala, vomita, conserta. Do mesmo jeito que o pastor Manassés e Rita, a Rita é mais amorosa, é uma mãe, né, mano? Amo demais a Rita. Manassés é um padrasto, não, é um paizão. Mas aí bate na gente, mas quando é para amar, meu irmão, ele ama mais que a Rita. Tem um amor, às vezes a gente sai de lá, Jesus, como fui amado aqui. Coisa gostosa, ser embalado. Às vezes a gente precisa ser embalado. Há momentos que ele precisa ser colocado no colo ou não. Há momentos que ele está tão quebrado, irmão, que alguém precisa, peraí, você está muito quebrado. Deixa eu colocar, deixa eu cuidar um pouquinho de você. Toma um pouquinho de gogozinho. Vai. Descansa, dorme. Como Deus fez com Elias. Come, dorme, descansa. O caminho é longo. Vai, descansa, Tiquinho. Nós precisamos. Mas se tiver algo, procura. Vai ser corrigido? Vai, mas vai ser com amor, como poucos pastores têm, como os pastores dessa casa. E eu vi o coração do Manassés e Rita, os demais pastores. Toda vez que eu converso com eles, digo, Jesus, é o mesmo coração. É o mesmo amor. Às vezes até a mesma palavra, mesmo então nessa forma de falar. Deus, que discipulado, que DNA lindo é esse. Eu sei que em todos vocês está esse coração também. Vocês têm pastores que vão corrigir, mas vai amar, não vai soltar você. Se tem algo aí dentro que só você sabe, querido, não fique de fora como os 10. Seja um dos dois. Tem um coração diferente, busca ajuda. Satanás sempre levanta um cipai justamente quando a igreja está vivendo um Gesé, está pronta a vencer, em um novo nível de unção, de autoridade, um novo chamado profético que Deus está começando aqui. Ele sempre levanta um cipai. Quando nós somos um no corpo de Cristo, quando há divisão, Deus não pode se mover. Quando uns vê só gigantes, fortalezas, os outros veem a promessa, se agarram a ela, vai ter sempre essa divisão. Isso não pode existir. Sabe o que significa esse pai? Meu tempo já foi, eu finalizo aqui. Tem outras coisas, mas glória a Deus, outro momento a gente... Esse pai significa soleira, porta, entrada. É o significado do nome desse gigante. Soleira, porta, entrada. Esse pai é aquele que para no limiar, no início de um novo tempo e atrapalha a passagem. Eu vejo vocês se movendo numa unção tão tremenda. E Deus está levando vocês a um novo tempo, ampliando a visão. Vocês já estão vislumbrando a terra. E à medida que se começaram a levantar, os cipais já começa a se pôr em oposição, em resistência. Ele fica na passagem, na porta, no tempo de transição, para atrapalhar a passagem do povo. Ele é aquele que se opõe à igreja de entrar em novos níveis de intimidade, de unção, de autoridade e de conquista. Preciso identificar aquelas coisas que se levantam diante de mim para me impedir de seguir em frente. O que é que está me bloqueando? O que é que está me resistindo? Você precisa identificar enquanto pessoa. Aí você vai para a célula, identifica na célula, mapeia a célula, mapeia o setor.
Onde está o problema? Onde a gente vai, corre, resolve, corrige, pede misericórdia a Deus, confessa. E como igreja, que áreas precisamos alinhar? Precisamos alinhar tudo para esse novo tempo que estamos vivendo. Precisamos derrubar esse gigante. Eu quero finalizar com isso, mas como? Como derrubar? Com que arma? Quem venceu esse gigante? Voltando à crônica, 1 Crônicas 24, Sibecai de Uzate matou o gigante Sipai. Sibecai matou o gigante. Sibecai significa tecelão, aquele que une um fio a outro. Todos já entenderam aqui. Toda oposição ao crescimento, ao avanço na espiritualidade, na autoridade, se vence com unidade. Unidade do corpo. A unidade, ela é uma arma ofensiva, nunca foi defensiva. Antes, você luta para tomar as fortalezas. Você se junta com um só homem, um só coração, e nada e ninguém pode resistir a uma igreja unida, que tem um só espírito, uma só voz, uma só fé, um só coração, uma aliança. Nós avançamos na unidade, não nos defendemos na unidade. Unidade é as maiores armas de guerra. Você lembra de Absalão? Ele tentou amaldiçoar o povo, não conseguiu. Ele vendeu o seu dom, vendeu sua primogenitura. Mas o que foi que ele fez? Qual foi a estratégia que ele deu? Balaão. Absalão era outro miséria também. Mas o que foi que Balaão fez para que o povo pecasse contra Deus? Botou mulheres para se contaminarem, gerou dentro para fora, colocou coisas dentro do coração deles. Isso manchou a aliança, a santidade. Por causa disso eles perderam a proteção de Deus, a bênção do Senhor. Avançamos na unidade, não nos defendemos na unidade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja unida que avança. E é isso que eu queria... Meu tempo já acabou aqui. Queria deixar para vocês hoje. Deus tem derramado algo precioso nessa casa. Vocês são referência na cidade, nesse estado. Deus quer levantar vocês a um novo nível. Mas não são os pastores que vão fazer isso, é o corpo que vai fazer isso. E Deus tem derramado algo sobre você. Precisa ter um coração como o de Caleb. Um espírito diferente. Um espírito íntegro, leal. Porque isso vai te dar autoridade contra os gigantes dessa terra. E todas as vezes que se levantar, como vocês estão se levantando agora, vai ter resistência. E esse gigante vai ficar no limiar desse novo tempo, nessa entrada, para que vocês não avancem, mas ele vai cair no nome precioso de Jesus. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por vocês. A unidade é a chave. Abrace seu irmão que está ao seu lado, sua direita, sua esquerda. A unidade nunca foi uma arma defensiva, foi ofensiva. Vocês vão avançar como um só homem, um espírito de Caleb, um espírito diferente, uma unção diferente, uma graça diferente. Como família vocês vão avançar e Deus vai dar essa cidade para vocês. Deus vai colocar vocês em posições estratégicas na sociedade, meu irmão. Esse é o campo de batalha dessa casa. Deus vai colocar você em posição estratégica onde você está. Deus quer ativar você como guerreiro ali para destruir os gigantes, os valentes daquele lugar. Começa a orar para a unção do alto. Deus me dá a unção. Senhor, me dá o poder. Senhor, me dê a autoridade. Me dê o espírito de Caleb. Um espírito diferente deste mundo. Me dê uma fé que é capaz de mover montanhas, Senhor. Me dê os dons que eu preciso para essa chamada. Me dê a autoridade que eu necessito. Me ajuda a corrigir os meus caminhos. Se há algo desalinhado aqui no meu coração, me ajuda a corrigir, Senhor. Se há alguma coisa que eu preciso soltar, Senhor, para que eu entre nessa guerra mais leve, com mais autoridade, me ajuda a soltar. Me mostra, me revele o que o Senhor quer para mim.
Eu quero obedecer, eu quero ser íntegro, eu quero ser pleno, eu quero ser 100% consagrado. Mas tem impedimentos, tem resistência, Senhor. Muita coisa eu não consigo. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua força, eu preciso do Seu poder. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece cada vida aqui, Senhor. Eu oro em nome do precioso Jesus, que haja unção preciosa sobre os meus irmãos. Uma unção de unidade sobre eles. Que os corações se unam. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que causa divisão nos corações. Se há aqui. Percebe que os irmãos têm um só coração, mas às vezes tem alguma coisa em nós que desalinha, Senhor. Que a gente não é 100%. Em nome de Jesus, que o Senhor vai ministrando e convencendo cada coração a alinhar, a ajustar o que precisa ser alinhado e ajustado. Deus, não queremos nada do inimigo em nós. Não queremos nada infiltrado aqui dentro. Para impedir, Senhor, de nós iniciarmos, dessa igreja iniciar um novo tempo que eles estão passando, que eles vão entrar. Que todos os gigantes que estão nos umbrais, que estão querendo impedir o avanço, que sejam derribados na autoridade do nome de Jesus. E como igreja nós nos unimos como família. E vamos conquistar essa cidade como família. Vamos conquistar as universidades como família. Vamos conquistar as escolas como família. Vamos conquistar as ruas, as praças, as vielas dessa cidade como família. Pai, nós invadiremos, nós conquistaremos o espírito de Caleb, um espírito íntegro, leal, ungido, com a palavra, com a promessa, com a unção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a um novo nível. Queremos avançar, Senhor, e ser o instrumento mais poderoso em Tuas mãos. Que haja unção, Senhor, sobre a vida de cada um dos Seus filhos. Que o Senhor esteja ministrando e liberando Teus filhos uma porção do alto. Um novo tempo. Que seja um novo tempo, um novo azeite derramado, azeite fresco sobre a cabeça dos Seus filhos. Uma nova capacitação, Senhor, sobre eles. Ativa os dons, Senhor. Ativa o discernimento do Espírito, Senhor. Ativa os dons necessários que Teus filhos precisam. Pai, que haja sinais, prodígios, maravilhas nessa casa. Através dos pastores, dos líderes, e cada irmão, cada líder de célula. Que haja sinais nas células, prodígios, sinais e maravilhas. Nas orações, nos evangelismos, nas escolas bíblicas, nos cultos, nos ensaios, nas reuniões. Que haja o derramado do Espírito Santo em todo momento, em todo tempo. Não é tempo para perdermos mais, Senhor. Não podemos mais perder tempo, precisamos avançar. Não queremos mais estar vagando 40 anos no deserto, sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Nós queremos conquistar o que o Senhor prometeu. Nós queremos tomar a terra que o Senhor nos deu por herança. E nada vai nos resistir, nada não vai nos deter. Como casal vamos avançar, como família vamos avançar. Nossos filhos estarão conosco nesse campo de batalha. Sim, Senhor, nossos esposos, nossas esposas, não estaremos sozinhos. A nossa célula, a nossa família de fé estará conosco. Pai, no nome de Jesus, que as fortalezas sejam derrubadas, Senhor. Que os gigantes caiam por terra no nome do Senhor. Assim, Pai, nós consagramos esse novo tempo, essa nova igreja a Ti. E já sabemos que viveremos coisas grandes, incríveis, extraordinárias, porque o Senhor está conosco. E nós Te abençoamos, abençoamos o Teu nome, nós santificamos o Teu nome, Senhor. E nós Te honraremos com a nossa vida. Nós fazemos uma aliança nessa noite. Nós Te honraremos com a nossa vida. Nós Te honraremos com os nossos lábios. Nós Te honraremos com a nossa família. Nós Te honraremos com a nossa profissão. Nós Te honraremos, Senhor, com tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós consagramos a Ti em fidelidade. Nós Te honraremos. Assim eu oro, Pai bendito, pelo Teu povo, no nome precioso de Jesus. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, e feliz aniversário!